Mas eu quero ler com vocês João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas fiquem em mente com a ideia que eu falei há pouco, da pessoa exigir o que quer de Deus. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Esse é um texto bastante conhecido, não é verdade? Porque ele antecede ao primeiro milagre público de Jesus. E no contexto desse texto, nós sabemos que o vinho, eles estavam numa festa de casamento na cidade, no vilarejo de Canaã, e acabou o vinho. E aí Maria se dirige a Jesus e pede para Jesus resolver o problema. E Jesus responde para ela: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Nós lemos esses versículos 4 e 5 na linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje. A nova tradução na linguagem de hoje não traz uma sentença antes que as outras traduções trazem. Nas outras traduções, antes de Jesus dizer, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, aparece o seguinte: mulher, o que eu tenho contigo? Na linguagem de hoje, eles não trouxeram essa expressão. Qual que é a ideia desse o que eu tenho contigo? A ideia é a seguinte: mulher, Maria, por acaso nós temos a mesma natureza? Nós possuímos a mesma natureza? Então, quando Jesus diz isso a Maria, ele está dizendo o seguinte: eu ouço somente Deus, e eu só ouço somente o Espírito Santo, porque nós possuímos a mesma natureza. E por isso, você não deve dizer a mim o que eu preciso fazer. Porque eu sei do que é necessário, eu tenho o meu tempo certo, eu tenho a minha forma certa de fazer as coisas. E aí, Maria, entendendo a posição espiritual que ela estava, ela vira para os empregados da festa e diz: façam tudo o que ele mandar. Então, esses dois versículos nos mostram o seguinte: que Jesus, ele não recebe ordens humanas. É errado eu dizer para ele o que eu quero? Não. O errado é eu exigir dele o que eu quero. E é o que normalmente nós vemos isso acontecer no meio cristão. Quando a pessoa se presta a comprar um objeto, a fazer uma campanha, ela está exigindo de Deus o que ela quer. Da forma que ela quer, quando ela quer. Se ela faz uma campanha de 40 dias, ela já está determinando que Deus, no 40º dia, dê a bênção dela. Então, ela está exigindo de Deus algo. Jesus conhece todos os nossos problemas e necessidades, como também pode atendê-las. Mas não devemos exigir que Ele nos atenda como queremos. Acabei de explicar isso para vocês. Pois Ele é Deus. E, portanto, tem seu tempo, forma e propósitos para realizar as coisas. Nós devemos reconhecer quem somos diante dele.
ou seja, servos, a fim de obedecermos ao que ele nos manda fazer, independente dos nossos problemas e necessidades terem sido atendidos. No verso que eu acabei de ler com vocês, que eu expliquei a experiência de Maria ali com Jesus, Maria reconheceu quem ela era espiritualmente falando diante de Jesus. E ela se colocou numa condição de servo. E orientou as outras pessoas que estavam ali a servir Jesus também. É exatamente isso que Deus espera de nós. Que nós reconheçamos que estamos diante do Senhor. E, portanto, nós somos servos. Nós não temos o direito de exigir dele nada. Mas nós temos o dever de obedecê-lo em tudo o que ele nos pedir, independente das nossas necessidades terem sido atendidas ou não. Mas também nós temos o dever de ajudar outras pessoas a servirem a Cristo como eu sirvo. Então, ao invés de eu exigir algo de Deus, eu preciso entender que eu não sou Deus. Ele é Senhor. Eu sou servo. Então eu tenho que me submeter às orientações, às instruções que vêm dele. E ajudar as outras pessoas ao meu redor a se submeter também.